Muito obrigado, obrigado, obrigado. Bem-vindos e bem-vindas. Olá a todos, eu sou o Vasco Palmeirim e está na hora de mais uma edição deste concurso que junta miúdos e graúdos em frente, basicamente, à televisão. Atenção, nos cafés também, muita gente vê o Joker e depois discute o quê? Quadros do Renascimento ou elementos da tabela periódica, em vez de estarem ali, o Sporting, o Benfica e o Porto, não. Aqui é outra coisa. É o concurso de patamares, é o concurso das rondas bónus, das 12 perguntas e daquele prémio máximo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais uma edição do nosso... Joker! Bem-vindos ao Joker, é verdade. Arranquemos para mais um Joker, que eu estou cheio de vontade de dar pilinho do bom, mas isso não depende apenas de mim. Não posso simplesmente dar o prémio máximo a quem se senta naquela cadeira. Boa noite, toma lá 50 mil. Não é assim, não. Cada concorrente tem que passar pelo nosso desafio de subir os patamares e acabar o jogo lá em cima. E se isso acontecer, então, sim, eu dou o prémio máximo, que aqui no Joker é de... 50 mil euros! Como sempre. E vamos conhecer o nosso concorrente desta noite. Ele é gestor, tem 54 anos, vem do Estoril, disse-nos que gosta de gastronomia, gosta de vinhos e o dinheiro que ganhar hoje será usado para dar um grande presente à sua filha. Já vamos saber tudo. Para já, o vosso aplauso para o Gonçalo Seabra. Por aqui, Gonçalo, bem-vindo, que é só de grau. É um gosto, Gonçalo. Então, agradeço. Gonçalo, muito bem-vindo aqui ao nosso Joker. Obrigado. É uma estreia, mas não é uma estreia. É isso, não é? É uma estreia, mas não é uma estreia. Conte-nos tudo. Eu participei há 20 e qualquer coisa anos atrás num programa de economia que tinha no final do programa tinha um jogo sobre compra e venda de ações. E, portanto, tinha duas aparições, era na RTP2, a pessoa ia numa semana, recebia uma carteira de ações do concorrente anterior, fazia algumas alterações, se quisesse, e na semana seguinte voltava para ver o resultado desse portfólio. E correu-lhe bem esse jogo ou não? Não muito bem. Rendeu-lhe quanto em termos de dinheiro? Eu acho que ainda era em escudos e não me rendeu muitos escudos. Muito bem. Agora já não é escudos, já há euros há uma data de tempo e tem aqui um prémio de 50 mil. Disse aqui há uns segundos que quer ganhar dinheiro porque a sua filha quer um grande presente. E, atenção, não é uma excentricidade, é de facto uma coisa que lhe dá imenso jeito. É uma coisa que lhe dá jeito. Ela estuda piano. A Maria estuda piano. A Maria. Há um outro rapaz, que é o Gonçalo. Portanto, há o Gonçalo pai ou o Gonçalo filho? Há o Gonçalo filho. O Gonçalo filho tem quantos anos? 35. Ok. E a Maria? A Maria tem 18. Tem 18. E a Maria estuda piano? A Maria vai para o 7º ano de piano e, portanto, o teclado que a Maria usa está a precisar de ser substituído por um piano mais à séria. E é um piano que ela leva a sério? Portanto, ela pensa em seguir uma carreira profissional na música? Não necessariamente. É um gosto que ela tem, mas o sério termina aí. Pronto, portanto... Um dia desafiou a sua filha para um duelo de martelinhos. Tling, 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 tling. Gonçalo, muito bem-vindo. O Gonçalo é gestor. Em que área? Na área farmacêutica. Muito bem. Se o senhor está tudo a correr bem? Tudo a correr muito bem. E tem na sua empresa um medicamento no mercado, não é? Sim. Para uma doença rara, que é a doença de Wilson. Exatamente. Que doença é esta? A doença de Wilson é uma doença rara, como o Vasco disse, é uma doença que se caracteriza por os doentes reterem cobre desde o momento em que nascem, portanto não fazem a eliminação do cobre como nós fazemos. Claro. As pessoas... Eu disse que giro não tem graça nenhuma. Exatamente. É interessante, sim. É interessante, é uma doença, portanto, silenciosa até determinada idade e depois, a partir de certa altura, é provável que num diagnóstico, numas análises, se perceba que há um depósito de cobre, nomeadamente no fígado. Sim. E nós temos, de facto, um medicamento que ajuda nesse processo. Sim, senhores. O Gonçalo é do Estoril, gosta de gastronomia, gosta de vinhos, é cá dos meus. E também trouxe um super joker aqui para o ajudar. Como é que chama o seu super joker? Chama-se André. Um aplauso para o André, que é seu primo, não é? É meu primo. Primo André, bem-vindo. Obrigado. Depois da pergunta 2, fala um pouco com o André Dias. Para já, Gonçalo Seabra, bem-vindo aqui ao Joker. Obrigado. Seja uma ótima estreia, como deve ser um concurso aqui na RTP. E, rapidamente, como é que isto tudo funciona? 12 perguntas e 7 jokers de entrada. Ali estão eles. 7 ajudinhas muito preciosas. Caso saiba a resposta certa, não tem que usar jokers. Mas não sabendo a resposta certa, o joker é uma excelente ajuda. O que é que o joker faz? O joker retira opções da lista de hipóteses que cada pergunta tem, carrega no botão, dá-me 2 opções, como bem sabe, o joker ouve e retira uma delas, nunca retira a resposta certa, essa fica lá sempre. Ao lado da torre dos jokers temos a nossa torre de patamares. O nosso dinheirinho
do 0 até aos maravilhosos 50 mil euros. Tem que ir subindo para chegar aos 50 mil. E como é que sobe? Com respostas certas. Cada resposta certa leva-o para o patamar seguinte. Chegar aos 50 mil, primeiro objetivo. Pode chegar na pergunta 6, pode chegar um bocadinho mais tarde, até pode chegar só na última, mas tem que lá estar no final disto tudo, porque não há outra maneira de ganhar, a não ser estando naquele patamar no final da pergunta 12. Agora, pelo caminho, pode acontecer o quê? Aquelas respostas erradas que nós castigamos de duas maneiras. Primeiro castigo, 3 jokers vão à vida com uma resposta incorreta. Segundo castigo, se ficar sem jokers, então, como não há jokers, cai 3 patamares. O seu primo André, super joker desta noite. Temos aqui o André 3 vezes connosco, 2 delas rondas bónus, depois da 4 e depois da 8, e também uma ajuda preciosa, a ajuda do super joker. Vê a pergunta e pensa, eu não sei esta pergunta. O André claramente sabe, eu quero chamá-lo. Carrega no botão, o André vai ter consigo, conversam e chegam a uma resposta. Vamos a isto? Vamos a isto. Então, boa sorte André, boa sorte Gonçalo, bem-vindo ao joker. Vamos lá ganhar dinheiro, bora lá! Comecemos o joker desta noite, obviamente, com a primeira pergunta, vale 200 euros e a questão inicial é a seguinte. Gramaticalmente, aço e aço são palavras homófonas, homógrafas, homónimas ou parónimas. Muito bem. Eu penso que sei a resposta. Então o que é que não é? A pergunta. Penso que não são palavras homógrafas, que não são também palavras homónimas e que não são palavras parónimas. Então Portanto, ficamos com homófonas. Posso bloquear? Vou bloquear homófonas, se faz favor. Bloqueamos homófonas. Aço com C cedilhado e aço com 2 S. Significados um bocadinho diferentes. Bastante. Neste caso penso que tem a ver com o som. E por isso é que foi para as homófonas? E por isso fui para as homófonas. Aço e aço. André, são homófonas? Creio que sim. Acha que são palavras homófonas? Sim. Nem as conhece, já está a chamar nomes. Acha bem, não é? Cambadas de homófonas. A resposta está corretíssima, claro que sim, são homófonas. Têm a mesma pronúncia, mas grafia e significados diferentes. São palavras homófonas. Muito bem, primeira pergunta, primeira resposta certa. Já nos 200 e queremos já mais uma resposta certa para que o Gonçalo possa chegar ao patamar dos 500 euros. Vamos à próxima pergunta. Pergunta 2 com 8 ajudas. 7 jokers, mais o André. Eis a segunda pergunta deste joker. Na confecção do bolo eclair é utilizada a massa choux, areada, folhada ou quebrada. O famoso eclair. O famoso eclair. Gosta de eclairs? Não particularmente. Já falamos sobre isso, que isso é muito grave. Não particularmente, e não tenho a certeza. Diria que não é massa quebrada e também penso que não seja massa folhada. Portanto, acho que vou usar um joker. O botão é seu. Pode carregar. E usamos o joker entre? Na linha de cima, entre choux e areada. Entre choux e areada. Qual é que fica, qual é que sai? Salta fora a massa areada. Pronto, eu acho que a minha intuição inicial dizia-me choux, sem ter utilizado nenhum joker e, portanto, não vou usar mais nenhum, vou bloquear choux. E arriscar. Bloqueamos choux? Massa choux, sim. Bloqueamos a massa choux. Então não gosta de eclairs? Não necessariamente. Eu sou muito... Já o disse e volto a dizer. Entre doces e salgados, sou muito mais do departamento dos salgados. Eu também. Mas há certos docinhos que, se estiver ali, é que ainda por cima, o eclair é bonito. Não é? Bonito. Aquela coisa assim compridinha, depois por cima, ou é caramelo, ou é café, ou é chocolate. E atenção, eu gosto tanto de salgados que eu de vez em quando faço o meu próprio salgadinho, ao contrário, o meu eclair salgadinho. O que é que eu faço? Eu pego num croquete e por cima vai mostarda de Dijon. E fica o quê? Fica um croquete eclair. Um eclairoquete. É bom, é bom. Tem que experimentar. Esse soa melhor do que o original. Ok. Eu também sou mais de salgados. Falamos da mesma massa e uma coisa também maravilhosa chamada profiteroles. Boa. É choux? Eu penso que sim. André, é choux? Eu confesso também não sei qual é a massa, mas acho que não é nem areada, nem quebrada, nem folhada. E por exclusão de partes, foi a que escolhi. O
Uma massa feita com manteiga, açúcar, ovos, água e ou leite. Há todo um processo e o final é uma massa maravilhosa e é, obviamente, a massa choux. Resposta certa, mas vai Gonçalo. Gonçalo, um jokerzinho que pode ser recuperado aqui a nada na primeira ronda bónus. Ainda faltam 2 perguntinhas até lá chegar, pergunta 3 e pergunta 4. E, nessa altura, uma das estrelas da ronda bónus são vocês. Leitura, obviamente o Gonçalo tem que ler rápido e o André aqui estará daqui a 2 perguntas. O André é o nosso super joker desta noite. Um aplauso para o André Dias. André, bem-vindo. André, vem de uma terra maravilhosa, Óbidos. Sim. Os seus senhores, 52 anos e é engenheiro eletrotécnico, é isso, não é? Correto. Vir ao Joker é uma coisa que, não digo que sempre sonhou, mas quando soube que vinha ao Joker, foi uma coisa boa ou, pelo amor da santa, filho, onde é que tu me estás a meter? Foi uma coisa inusitada, assim que recebi o convite aceitei, é sempre uma experiência nova. Sim. Não estava nas minhas cogitações, confesso. Ok. Mas pronto, é sempre agradável poder experimentar coisas novas e cá estou, para ajudar e... Eu, por acaso, se fosse convidado como Super Joker, a primeira coisa que eu perguntava era: eu fui a primeira pessoa a convidar-vos ou não? Perguntou isso ao Gonçalo ou não? Não, eu fui à parte importante. E o que é que eu ganho com isso? Essa é a minha segunda pergunta. Então, primeira pergunta. Foi a primeira pessoa ou não? Vamos abrir o jogo. Eu não Ou mais gente deu negas? Não houve uma questão de negas. Eu pensei numa pessoa inicialmente que depois percebi que não tinha vontade de vir logo na primeira sondagem. Nem cheguei a fazer o convite. Sim. Percebi logo que a coisa não tinha pernas para andar. E imediatamente saltei para o meu primo. Pronto, ok. André. É o meu primo divertido, positivo, bem disposto, e achei que era uma companhia perfeita para trazer hoje comigo. Ainda por cima é engraçado, vocês têm muito pouco tempo de diferença de toque a idades, não é? Sim. 54, 52. 52. Portanto, sempre foram primos até com idades parecidas e com os mesmos gostos, se calhar, não é? Sim, talvez. Muito bem. E somos primos desde que me lembro. Exato. Mas que haja aqui muito dinheirinho para que o André também possa ir para casa hoje com a Claro, bela magia, claro. não é? Então, André, daqui a nada há uma ronda bónus. Um aplauso para o André Dias, nosso super joker Obrigado. desta noite. Bem-vindo, meu caro. Gonçalo, 500 euros, um joker apenas até agora usado. Continuamos com meia dúzia, 6 jokers na Torre das Ajudas, mais o André como super joker. São 7 ajudas para uma próxima pergunta, que é a pergunta 3 e que chega agora. Terceira pergunta, a valer o salto para os 1000 euros. Eis a pergunta 3. Por que outro nome é conhecida a canção de Domenico Modugno, Nel blu di Pinto de Blu? Storia d'amore, Volare, Roberta ou L'Italiano? Eu acho que sei esta. E penso que não é nenhuma das opções da linha de baixo, nem o Roberta, nem o L'Italiano. E na linha de cima, que seria eventualmente a minha dúvida, mas onde eu acho que não tenho dúvida, eu penso que a resposta certa é Volare. E, portanto, peço-lhe para bloquear a resposta Volare. Vamos ao Volare? Volare. Bloqueamos o Volare. Então o Volare não é dos Gypsy Kings? Não. Ou é? Se calhar é. Agora apanhou-me aqui numa dúvida. Eu, se penso em Volare, lembro logo de um... Ai! É possível. É possível, é possível. Se calhar é a história de amor. Pronto, a minha dúvida eventualmente seria lá em cima. Aliás, eu se penso em Gypsy Kings, eu penso é todo um medley de Gypsy Kings que a malta dançava nos casamentos, não é? Bien, 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 Maria, te quero, bien, bien, bien. Bien, 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 Maria, te quero, bien. Jovem, chama, cada dia que eu te quero mal. O que é porreiro, porque às 3 da manhã toda a gente acha que sabe dançar aquilo e ninguém sabe, e é só vergonhoso. Não é? Volare. André, também fomos para Volare. Também. Cantarolei música. É quase uma ameaça que se faz à nossa avó se ela se porta mal. Vó, Lare. Horrível esta. Vó, Lare. A resposta, vó Lare, está certíssima, claro que sim! A canção originalmente chama-se Nel Blu di Pinto de Blu,
cantada originalmente por Domenico Modugno, depois várias versões, Gypsy Kings, claro que sim. Também Dean Martin cantou, Ella Fitzgerald também. E temos aqui a versão Nel Blu di Pinto de Blu, de Domenico Modugno. Pinto de Blu. Se bem que aqui nas opções também estava uma canção que eu adoro, que é o L'Italiano, que é do Toto Cotugno, que é o Lasciatemi cantare. E o Toto Cotugno ganha depois o festival com outra canção que eu adoro, que é o Insieme. Unite, Unite, Europe. Gosto muito de música italiana. Adoro música italiana. Gonçalo, estamos muitíssimo bem. Uma resposta certa de chegar aos 3.000, apenas com um joker gasto. Joker esse que pode ser recuperado já a seguir na ronda bónus com o André. Mas falta esta pergunta antes de eu chamar o André para a primeira ronda bónus da noite. Eis a quarta questão que pode levar o Gonçalo a um excelente patamar. Melhor não há nesta altura. Tentar chegar aos 3.000 era muitíssimo bom. Gonçalo, quarta questão é a seguinte. Jane Eyre é um romance da autoria de qual destas escritoras? Charlotte Bronte, Jane Austen, Mary Shelley ou Virginia Woolf? Não tenho a certeza, mas excluiria Mary Shelley e penso que excluo também Jane Austen. Apesar de me ter lembrado o nome dela, eu vou usar um joker, Vasco. O botão está aqui. E o joker trabalha com? Com Charlotte Bronte e Virginia Woolf. Muito bem. O joker ouve e descarta Virginia Woolf. A minha intuição inicial era Charlotte Bronte, eu vou bloquear Charlotte Bronte. Bloqueamos a autora Charlotte Bronte. Então isto não é dos Gypsy Kings? Desculpa. Eu, se puder, agora em qualquer tema, vou dizer: então isto não é dos Gypsy Kings, homem. Até estar certo. Até está certo. Até está certo. Bem, quem sabe a resposta, até porque é grande fã do livro, é a nossa Patrícia. Olá, Patrícia, muito boa noite. E de Gypsy Kings também. Obviamente que sim. E tendo em conta que o Gonçalo é gestor, tu achas que eu me debrucei em assuntos de gestão? Acho que podias. Mas não fiz. Muito bem, pronto. Porque peguei no facto do homem gostar de vinhos e por isso pergunto-vos, malta, vamos à França para uma prova de vinhos e vamos embebedar-nos? Já estou a entrar no avião, adeus. Patrícia, antes de entrar no avião, responde-me só isto. Patrícia, diz-me um vinho famoso da região de Bordeus. Vasco. Chateau Margaux. Diz-me mais outro vinho famoso da mesma região. Agora já estás a ir assim ao limite, mas mais vá. um. Chateau Petrus. Muito bem. Agora, qual é que é o vinho de Bordeus que ninguém tem paciência para aturar? É o Chateau como o Carraças. Patrícia, boa noite. Curiosamente é o mais fácil de encontrar. É, não pá, é por aí. E está ao preço da uva mijona. Olha, então fala-nos lá deste romance. O Gonçalo foi para Charlotte Bronte. Disse que era a sua primeira escolha. Usámos mais um joker. Usámos. Nesta altura temos 5. Vamos lá ver se ficamos com 5 ou se caímos para 3. Tudo depende desta resposta. Patrícia, qual é que é a resposta certa? Vamos saber tudo. Falamos aqui de uma obra-prima da literatura inglesa, publicada em 1847. E este livro é uma autobiografia ficcionada da protagonista. Órfã, com uma infância marcada pela falta de afeto, na idade adulta consegue trabalho como preceptora e apaixona-se pelo patrão, envolvendo-se numa relação envolta numa atmosfera de mistério. O livro apresentou uma nova visão da condição das mulheres, através de uma personagem independente de caráter forte que contraria as normas impostas pela sociedade vitoriana. A resposta certa não é Mary Shelley. Não, Frankenstein. Preciso ver. A resposta certa é Charlotte Bronte. Muito bem, Gonçalo. Excelente resposta.
Gonçalo, de forma estratégica e até quase de forma minuciosa, ao usar um jokerzinho ali, um jokerzinho ali, usámos 2 que podemos ir buscá-los. Nesta primeira ronda bónus. 5 respostas certas por parte do André, dá para ir buscar 1, fica com 6. Se forem 10 respostas certas, então passa para 7 jokers. Vamos lá tentar esse pequeno feito. André, vem aqui connosco, atenção ao degrau, vamos à primeira ronda bónus com o André. Bem-vindo. Obrigado. Estamos muitíssimo bem. Ronda bónus, regras essenciais. 1 minuto, ler rápido as perguntas e as 2 opções. Ler também tudo de seguida e esperar que o André responda corretamente o mais rapidamente possível para dar aqui espaço a que muitas perguntas possam ser lidas. Certo. No mínimo 10. Ler rápido é fundamental. Boa sorte aos 2. André Obrigado. e Gonçalo, o tempo começa agora. A tensão arterial é a pressão que o sangue circula dentro das artérias ou veias. Artéria. Certo? Por que outro nome são conhecidos os pastéis de Torres Vedras? Escarpeadas, pastéis de feijão. Pastéis de feijão. Certo? Qual é o feminino da palavra sultão? Sultana ou sultã? Sultana. Certo? A revolta de Varsóvia deu-se de agosto a outubro de 1914-1944. 1944. Certo? Que escritor venceu o Prémio Nobel da Literatura em 1929? Hermann Hesse ou Thomas Mann? Permanece. Errado. Qual das seguintes opções corresponde a uma técnica de pintura? Eucástica, encástica, encáustica, entalhe. Entalhe. Errado. Em 2024, Alexander Stubb foi eleito presidente de que país? Islândia ou Finlândia? Finlândia. Certo, um joker, muito bem. O estreito de Bab el-Mandeb separa o continente africano do europeu ou asiático? Asiático. Era o asiático, sim senhor. Não iria mudar. Temos aqui 5 respostas certas mesmo dentro do tempo e temos mais um joker. Foi engraçado, porque na palavra encáustica, Encáustica. portanto, emendou 2 vezes. Eu sei. E então, o que é que parecia? Parecia que estava a dizer 4 opções, como eu digo. E eu pensava com o André, o André está tramado nesta, que ele acha que estas são 4 opções de resposta. Mas pronto. Temos um joker, passamos a 6 jokers. André, bom trabalho e também bom trabalho, Gonçalo. Vamos esforçar os 2. Obrigado. Quatro perguntas já feitas, primeiro terço do jogo já acabado. E estamos bem, faltam 2 terços do jogo, ainda falta muita coisa, 8 perguntas, e vamos arrancar para a segunda parte do joker com este número de jokers. São 6. Nada mal. Além dos 6 jokers, temos André como super joker. São 7 ajudas e vamos já continuar. Certo. Vamos à pergunta 5. 6 jokers mais André. Pergunta 5 para 10 mil é a seguinte. Qual dos seguintes artefactos foi classificado Património Cultural Imaterial pela Unesco? O Galo de Barcelos, tapete de arraiolos, bonecos de Estremoz ou o bordado da Madeira? Faz ideia? Não faço ideia. Diria que não é o Galo de Barcelos. Mas penso que pode ser, se calhar, até qualquer um dos outros 3, apesar de estar mais inclinado para as respostas da direita, portanto, tapete de arraiolos e bordado da Madeira. Eu vou novamente usar um joker. Vou usar um joker. Posso? Claro. À direita, como disse, entre tapete de arraiolos e bordado da Madeira. Entre o tapete e o bordado. Retiramos o tapete. Não é o tapete de arraiolos. Ou é o Galo de Barcelos, ou os bonecos de Estremoz, ou o bordado da Madeira. Tem 20 segundos. E tem 5 jokers ainda. Eu sei. Ainda assim, acho que vou arriscar. Como estava indeciso entre aquelas duas, acho que mantenho a minha dúvida e, portanto, vou responder bordado da Madeira, Vasco. Vamos bloquear o bordado da Madeira. O Galo de Barcelos, o tapete, já o retirámos. Portanto, ou é o Galo de Barcelos, os bonecos de Estremoz ou o bordado da Madeira. Apenas um já recebeu a classificação de Património Cultural Imaterial pela Unesco. E isso aconteceu no ano de 2017. Ok. E falamos de um artefacto cuja técnica remonta ao século XVII. Não é o Galo de Barcelos. Ou é o famoso boneco de Estremoz ou o bordado da Madeira? A resposta está incorreta.
Não é o bordado a madeira. É de facto o boneco de Estremoz. Uma arte consiste na modelação de uma figura em barro cozido, policromado e é realizada manualmente, seguindo uma técnica que remonta, como lhe disse, até ao século XVII. Esta resposta custa-lhe 3 jokers, continua com quantos? Com 2. Ainda é qualquer coisa. No entanto, Certo. 2 jokers não impedem queda. Agora pensar muito bem se vale a pena ou não usar jokers. Certo. Quanto menos cair, melhor. Continua no ótimo patamar. 3.000, o André podia ser chamado? Podia. Mas o André não tinha a resposta certa. O André foi para o tapete de arraiolos, por isso ainda bem que ficou ali sentadinho à espera de uma outra pergunta, que pode ser já a próxima. Recordo que o André pode vir até à pergunta 11. Certo. Ainda falta muito jogo. A próxima pergunta marca metade do seu joker. E era muito bom chegarmos a metade do seu joker, conseguimos 10.000. Nada contra. Tentemos, não deu na pergunta 5, pode ser que dê na pergunta 6. Aqui está ela. 6ª pergunta, Caro Gonçalo, a valer outra vez, 10.000. A pergunta é... Qual destes artistas criou a série de esculturas Os Viajantes? Kevin Karen, Bruno Catalano, Nick Fudge ou Tom Grimsey? Eu não sei a resposta. E pior, os nomes, com o meu pedido de desculpas desde já, não me dizem nada. E penso que não será a pergunta para chamar o meu primo. Ainda não é desta que o André Não, vai, ainda não é desta. Eu acho que o André tem vem, espírito de alívio, não é? Portanto, 15 segundos. Tom 10. Vasco, vou bloquear Tom Grimsey. Vamos bloquear, Porque sim. só porque sim, não é? Só porque sim. Uma há de ser a resposta certa, Tom Grimsey. Série de esculturas Os Viajantes. É que engraçado. Patrícia, fala-nos disto. Falo sim. Foram inicialmente exibidas no Porto de Marselha para celebrar o seu título de Capital Europeia da Cultura em 2013. Às esculturas que representam imigrantes em viagem, faltam grandes porções do corpo, Que como giro. se estes estivessem a deixar para trás uma parte de si próprios. À série original de 10 esculturas de bronze, seguiram-se muitas outras, atualmente espalhadas por várias cidades do mundo. O autor da série de esculturas Os Viajantes é ele próprio, imigrante. Vasco, queres fazer de Joker? Quer sim, senhor. Tu conheces-me, eu adoro fazer de joker. Pois claro. E por isso retiro... Kevin Karen, não é a resposta certa. E Nick Fudge também não é. Patrícia, qual é que é? A resposta certa é... Bruno Catalano. É verdade. Francês nascido em Marrocos em 1960. Aliás, o que une estas 4 opções, todos nasceram em 1960. Bruno Catalano, o autor. Epá, isto é espetacular. É sim, senhor. E o simbolismo por trás, como disse a Patrícia, os imigrantes deixam sempre parte de si. Verdade. É maravilhoso isto. Portanto, Verdade. É muito bonito. E nunca se vai esquecer deste nome, Bruno Pois- Catalano. pois não. E aqui vemos também uma maravilhosa imagem de Veneza. Para quem pensa que é Aveiro, é parecido, mas isto é de facto Veneza. E, infelizmente, mais uma resposta incorreta faz com que, desta vez, a consequência seja diferente. Aliás, 2 consequências. Primeira, os jokers foram à vida. Segunda consequência, caiu um patamar. Está nos 1000, Certo. a meio do jogo. Faltam 6 perguntas e uma ronda bónus. Portanto, está a 3 patamares, obviamente que ainda há a hipótese de chegar lá acima e, quem sabe, ganhar os 50.000. Agora, importante, não podemos falhar nem na 7 nem na 8, porque isso equivale a um trambolhão de 3 patamares. Certo. Portanto, sem jokers, mas com o André, agora pense sempre, vale a pena chamar aquele rapaz ou não? É consigo. Veja a pergunta 7 Certíssimo. agora e se achar que sim, é carregar no botão do Super Joker para o André dar a resposta certa ou ajudá-lo a chegar à resposta certa, porque vale 3.000. Vale 3.000, eis a 7ª questão. Qual é a capital do Burkina Faso? Bamako, Niamey, Ouagadougou ou Porto Novo? Também não tenho a certeza, apesar de ter olhado para estas questões, mas isto é o continente, é o mais difícil de todos, é realmente este continente. E eu acho que é uma boa altura para chamar o André, para falarmos um bocadinho, sim. Então pode falar com o seu primo carregando o botão. Atenção ao degrau, André, vamos aí, Super Joker chamado. Ao lado do Gonçalo. Primo. Batam bolas, falem, têm 35 segundos.
Ora bem, destes nomes, o único que eu já ouvi falar é do Bamako. Sim. Agora, se é a capital do Burkina Faso ou não, Pois, é isso. confesso que não sei. Eu também, antes de chamar, era a minha intuição, era Bamako. Portanto, É como eu digo, eu nunca fiz ouvi uma falar. revisão nas capitais e a verdade é que a África é mesmo muito complexo, mesmo, é muito difícil. 15 segundos. Estamos os dois de acordo? Vamos para aquela que nos diz mais aos dois. Se é para a desgraça, vamos juntos. Então, Família é assim mesmo, é bonito de ouvir. Exatamente. Vasco, nós vamos bloquear Bamako. Vamos bloquear Bamako. A capital do Burkina Faso. Eu gosto sempre quando concorrentes que sabem que vêm ao Joker fazem uma revisãozinha da matéria antes de ir para aqui. Não sei se foi Só que eficaz. pode ser tanta coisa, não é? Mas fomos às capitais. Fomos às capitais. Muito bem. A África é mais A complicada. África é muito complicado, muito complicado. É muito granular, tem muitos países pequeninos e é muito difícil. Sim. É verdade. E há países que depois mudam de nome. E há países que mudam de nome. Caso do Burkina Faso. É verdade. Já há algum tempo que o é, mas antes era chamado de Alto Volta. Volta. Niamey é a capital? É, sim senhor, mas do Níger. Ok. Retiramos Niamey. Porto Novo é a capital do Benin. Não é a resposta certa. E ficamos com o Bamako e o Ouagadougou. Ouagadougou. E porquê é que eu não retirei o Ouagadougou? Será porque o Ouagadougou é a capital do Burkina Faso? Ou simplesmente porque eu gosto muito de dizer na televisão portuguesa o Ouagadougou? Se for Bamako, 3.000. Se não for, é uma queda para o zero. E uma queda para o zero, na pergunta 7, no máximo dos máximos, acertando em todas, Certo. dá um prémio porreiro de 10.000 euros. Gonçalo e André. Nunca mais na vida se vão esquecer. Sério. Tal como Bruno Catalano, Não. É o Ouagadougou. a resposta certa é... o Ouagadougou. É, sim, senhor. Apostaram na capital do Mali. Pois. Do Mali. E a resposta, olha, estava Mali. Estava Mali. A resposta estava Mali. E infelizmente caíram para o zero. André, volta já a seguir, depois da próxima pergunta, para uma ronda bónus que será importante, porque para chegar aos 10.000 é preciso ajudas. André, um aplauso para o André. Bons esforços, André, até já. Obrigado. Ó Gonçalo, muita gente pergunta, pá, o que é que o Palmeiras tem aqui nos cartões? Pá, num cartão tenho a Patrícia, a forma como apresenta a Patrícia. Outra é notas sobre si, neste caso sobre o meu concorrente. E sublinhei uma coisa que disse aqui à nossa produção, que eu estou inteiramente de acordo consigo. Que é, ainda ontem pensei nisto ao pequeno almoço. Se me derem uma fatia de pão com manteiga e uma mini, pá, eu sou feliz. Atenção, ao pequeno almoço não fui à mini, não fui à mini. Se bem que quem nunca. Mas não fui! Agora, ao pequeno almoço ontem, estava num hotel no Porto, e de repente o pão quente acabado de sair e a manteiguinha que derretia em cima do pão, Exatamente. eu disse, isto está ótimo, porque nós, dentro daquela coisa da simplicidade, conseguimos ser ricos, é verdade ou não? É verdade. Eu gosto particularmente quando faço algum tipo de desporto antes, gosto de chegar a casa e de comer uma fatia de pão com manteiga e beber uma mini e naquele momento sou feliz. Espera aí, faz desporto e para acabar o desporto vai a mini. Exatamente. Uma mini e uma fatiazinha de pão com manteiga, é perfeito. Sabe o que é que faz lembrar? Eu jogo muito ténis, não é? E de ontem eu fui ao Jamor, ao Estádio Nacional, que tem um complexo de ténis maravilhoso, e vejo num corte número 1 ou corte número 2, pá, dois senhores de uma certa idade a jogar. Eu fiquei ali a olhar para eles a dizer, isto é espetacular. Nos seus 70 e tal, ali aos 80, ali tá, já devagarinho e tal, mas a jogar. Acaba o jogo, cumprimentam, um deles sai pela porta, mete o cigarro na mão, ali, pá, dei-lhe na cabeça. Não, isso não. Então acaba de fazer desporto, está a fumar. E ele responde, assim é que sabe bem. Pá, tô maluco, não façam isto. Já a mini também, até... Depois de uma corrida de 10 km a pessoa está desidratada. Se beber uma mini, fica-se bem. É isso, está bem. Gonçalo, vamos à pergunta 8, é para 200. Eu conto com a sua resposta certa. Na teoria será uma pergunta acessível. Depois conto com o quê? Com 1 ou 2 jokers na ronda bónus. Mas antes vamos à pergunta 8. Vale 200. É a seguinte. Segundo o provérbio popular, amigos, negócios à tarde, à parte, à noite ou no bar? Vasco, Diga lá qual é que é a expressão. Amigos, negócios à parte. é à parte? Se bem que se podem fazer bons negócios no bar,
não é? Pode. E outros bons negócios à noite, eventualmente. Ouvi dizer que se fazem ótimos negócios no Mas futebol. é à parte. No futebol. É possível As também. empresas Sim. compram ali os camarotezinhos, Camarotes. não é? Convidas o outro para o negócio, Exato. não é? Enquanto um marca um golo e não marca um golo. O problema não são os golos, o problema são as minis. O que é que eu bloqueio? Vamos bloquear à parte. Vamos bloquear negócios à parte. Amigos, negócios à parte. A resposta está corretíssima, claro que sim! Uma coisa é a amizade, outra coisa é negócio. Exatamente. Gonçalo, 200 euros. Mas, atenção, não há jokers. E é muito, muito importante que o André agora brilhe fortemente para dar 1 ou 2 jokers. Certo. Vamos então chamar o André para a segunda roda de bolas da noite. André, vamos a isso! Atenção ao canal. Gonçalo, há pouco leu 7, 8 perguntas. É pouco, tentar ler um bocadinho mais rápido se conseguir. Tentar esse esforço para ver se o André consegue dar aqui muita resposta certa e, quiçá, chegar a 10 respostas certas e assim dar-lhe 2 Muito bem. jokers. O tempo começa agora. Qual das seguintes palavras corresponde a um recipiente culinário? Gincana, cataplana. Cataplano. Muito bem. Quantos jogadores estão em campo no início de uma partida de polo aquático? 10 ou 14? 14. Muito bem. O teclado adiposo branco é mais abundante. O tecido adiposo branco é mais abundante nos adultos ou recém-nascidos? Recém-nascidos. Errado. Qual destes pilotos integrou a equipa de Fórmula 1 da Colónia em 1991? Joaquim Santos, Pedro Matos Chaves. Pedro Matos Chaves. Muito bem. O fracassado golpe de elevador da biblioteca deu-se no reinado de Dom Carlos ou Dom Luís? Dom Luís. Errado. Faltam 2. Em que distrito se localiza a Serra d'Ossa? Évora, Santarém? Évora. Évora, resposta certa. Qual destas cidades-estado tinha como forma de governo uma diarquia? Atenas ou Esparta? Atenas. Errado. Faltou uma, rápido. O programa RTP Zip Zip era gravado no Coliseu dos Recreios, Teatro Vilaré. Teatro Vilalém. Muito bem, resposta certa. Quem escreveu o romance intitulado Teoria das Acabou o Catástrofes tempo. Alimentares? Na última pergunta, dentro do tempo, a última resposta certa, que era a quinta, que era preciso para um joker. O André despede-se dando um joker que pode ser muito, muito importante. Rumamos agora aos 10 mil, faltam 4 perguntas. André, muito obrigado. Um excelente trabalho do Super Joker, André. Muito bem. André, foi só o Bamako, pá. Foi só essa. Foi apenas aquela Bamako que não deixa que o André volte para casa com quase um 100% do teste, porque conseguimos sempre jokers. Devia ter pensado, se eu conheço esta é porque não deve ser. Vamos ver o último joker da noite a chegar à torre. Temos um jokerzinho. Para já, este panorama 201 joker, que seja um panorama momentâneo, porque daqui a nada, daqui a 4 perguntinhas, podemos ver aqueles 200 muito mais acima. A luz pode estar nos 10 mil. 4 respostas certas é o que é preciso. Boa sorte. Vamos Obrigado. à reta final com um jokerzinho para 500 euros. Pergunta 9 é a seguinte. A um território que está dentro dos limites geográficos de outro país dá-se o nome de dique, enclave, istmo ou polder. Eu acho que sei esta resposta. Penso que não seja um dique é outra coisa. Istmo também penso que não seja. E também penso que não é polder. Portanto, eu tenho quase a certeza que é enclave e, portanto, diria que um território dentro dos limites de um outro país se chama enclave. Enclave? Gostava de bloquear enclave. Se quer bloquear, é isso que eu faço. Bloqueamos o enclave. Um território que está dentro dos limites geográficos de outro país. Consegue dar um exemplo ou não? Olha, Devia conseguir. há um grande prémio de Fórmula 1. O do Mónaco? Não. Isso é diferente. Não, pois esse é um Principado. Isso é o Principado. Sim. Há um grande prémio de Fórmula 1 com enclave. Ou num enclave. Sim, senhor. Ah, Aliás, questão. foi num desses que infelizmente morreu Ayrton Senna. San Marino. San Marino. Ok. San Marino é um enclave. A resposta corretíssima ao enclave, sim senhor. Muito bem. Não pensei que San Marino fosse um enclave, por acaso. €500 e não foi preciso o joker. Temos ainda um jokerzinho. Faltam 3 perguntinhas. Queremos chegar aos 1000, depois aos 3, para acabar, quiçá, em €10 mil. Pergunta 10.
Gonçalo, saltamos do enclave para a 10ª pergunta que vale 1000 euros. A pergunta é... Que ator dá vida à icónica personagem Mr. Bean? Hugh Laurie, John Cleese, Rowan Atkinson ou Stephen Fry? Isto é matéria sagrada para mim. Pronto, eu sei. Não me vai falhar esta. Não, acho que não. Eu sei a resposta. Estava a pensar se sabia todos os outros, mas não sei. Portanto, o John Cleese pertenceu durante muito tempo aos Monty Python. E não é a resposta certa. O Stephen Fry e o Hugh Laurie, eu não tenho a certeza realmente. Agora vai-me dizer que são todos dos Monty Python. Mas pronto. A resposta certa é Rowan Atkinson, é ele o Mr. Bean, e portanto manifesto o meu desconhecimento pelos outros dois, mas vou bloquear Rowan Atkinson. Bloqueamos Rowan Atkinson. John Cleese não é, pois não? Não, John Cleese não é. John Cleese. Gosto muito, mas não. O alto dos Monty Python. Exatamente. O Gonçalo obviamente que sabe quem é o Hugh Laurie e quem é o Stephen Fry. Sei. Não está aí agora a ver quem são. Pronto. Aliás, o Laurie e o Fry faziam uma dupla juntos, de comédia. O Hugh Laurie depois torna-se muito conhecido por um papel nada cómico. Se bem que a natureza dele enquanto ator começa na comédia. Mas depois, nos Estados Unidos, ele dá vida a uma personagem maravilhosa chamada Dr. House. Já sei. Pois. Mas Não ele chega tem lá. um passado muito ligado à comédia. Não sabia também. O Hugh Laurie não é a resposta certa. O Stephen Fry é um ator maravilhoso que apresenta, não sei se ainda apresenta, mas durante muito tempo apresentou os BAFTAs, que é muito conhecido por ter o nariz torto. Moreno, muito alto também. Nos filmes do Sherlock Holmes, era o irmão do Sherlock Holmes. Ok. Muito destravado, muito maluco, e não é a resposta certa. Não. Rowan Atkinson, é claro. O Mr. Bean, muito bem. E eu ainda tenho em casa dos meus pais cassetes minhas de Mr. Bean gravadas na RTP, que incluem famosos sketches do Mr. Bean a fazer um teste na escola e, claro, na igreja a cantar Aleluia, 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 Aleluia. Atenção, não há meio termo em relação ao Mr. Bean. Ou se ama o Mr. Bean, ou se odeia o Mr. Bean. Verdade. Não há meio termo. Verdade. Eu, como já perceberam, eu amo o Rowan Atkinson. Somos dois. Que era a resposta certa. E não foi preciso usar o Joker. E por isso Certo. vamos à pergunta 11, muito importante, para que chegue aos 3.000, para que a última possa valer os tais 10.000 euros. Por falar em piano, quanto é que custa? Vamos aqui falar abertamente. Já fez uma investigação de preços? Já. 10.000 chega? 10.000 chega Ok. para o nível da Maria, 10.000 Claro. 10.000 chega e Ok. sobra. E é um piano de cauda ou um pianinho assim mais... Não, é um piano, digamos, melhor do que o teclado que ela tem. Óbvio que mas sim, as gamas de preços são muito amplas. Uma questão, o teclado Sim. que ela tem, não se pode comprar um piano, obviamente, mas o teclado pode ter uma vantagem, que é aquele buraquinho que tem, que diz headphones, não é? Sim, E verdade. ela põe os fones Verdade. e não... Se for e um não piano chate- acústico, isso já não pode acontecer. É a minha pergunta. Verdade. Estamos preparados para o que aí vem? Estamos preparados. É? Estamos preparados. Temos condições para isso. pelo menos. Temos? Não incomodamos ninguém. Ok. Não toca nenhum instrumento? Não toco nenhum instrumento. Como assim? Tenho imensa pena. Não tenho nenhum talento específico. Nenhum talento? Nenhum. Nem embarcar minis muito rápido? Não, nem, nem isso. Nunca Faço- vai de golada? Nada. Nada? Nada. Faço com alguma moderação. É. Mas não pede um copo à mini? Não, nem pouco mais ou menos. Estava A a ver. mini tem de se ver pela garrafa. Muito bem, sim senhores. Mas 20, não- 20 não ou tenho. 25? A de 20. Depende das circunstâncias. Vamos à pergunta 11. Para 3.000 euros com o Joker, a pergunta é... Quem escreveu Duna, livro de ficção científica publicado em 1965? Foi o Frank Herbert, o Isaac Asimov, H.G. Wells ou Philip K. Dick?
Penso que não foi Philip K. Dick. Tenho dúvidas, eu não sei a resposta de caras, não sei. Tem um joker. Tenho um joker, sim. Mas só usa o joker se me disser claramente, Vasco, é este ou este. Não tenho essa dicotomia à minha frente, portanto acho que não o vou poder fazer. Vou ter de ficar com ele e arriscar. Algo me puxa para Isaac Asimov e não sei porquê, não sei explicar. Portanto, vou seguir a minha intuição e vou responder Isaac Asimov. Posso bloquear? Pode sim, Vasco. Bloqueamos Isaac Asimov. Quem escreveu o famoso Duna? Que deu em filme. Sim. E eu vi. Que versão? A mais recente? As duas. Acho que terei visto as duas, de certeza. Há uma versão dos anos 80? Sim. Com o jovem Kyle MacLachlan, que fez o Twin Peaks. Muito novinho ainda. E depois, recentemente... Sim, recentemente. Aquela versão grande. Mas não tenho mesmo a certeza. O texto de Duna apareceu primeiro entre 63 e 65 na revista Analog e depois foi publicado em livro em 1965. Ainda hoje é dos livros de ficção científica mais vendidos de sempre. E H.G. Wells não é a resposta certa. Philip K. Dick também não. É o autor da obra que depois dá origem ao Blade Runner. Também não. gosto. O Dune. Ou é o Frank Herbert ou o Asimov. André. Frank Herbert. Ui. É o Herbert? É. Se o primo respondeu Herbert, está certo. Esta era melhor para o Super Joker. Ele sabe. Eu sei que ele sabe. Esta era Sem melhor, dúvida. diz o Super Joker. E a resposta era Frank Herbert. Era Frank Herbert, não era o Asimov. É uma queda para os 200 euros, porque não gastou o Joker. Exato. Portanto, a última pergunta será para 500, que é pouquinho, mas ainda é qualquer coisa. Não dá para aquele piano. Não dá. 10 mil daria, mas dá uma ajuda. Dá uma ajudinha. Serve para o pé de meia para que a Maria consiga o seu piano mais cedo ou mais tarde. Agora, falta essa resposta certa. Muito bem. Não lhe dou hipótese de não ir a jogo. Tem que ir a jogo, porque Certo. não ir é zero. Em caso de resposta certa, dou-lhe 500 euros. Se me der uma última resposta errada, então sai daqui de mãos a abanar, eu não quero nada disso. Vamos à última pergunta, pergunta 12. Gonçalo, sem qualquer ajuda, para 500 euros, a última pergunta de Joker é esta. Qual dos seguintes produtos se deve colocar no Ecoponto Azul? Lata de conserva, garrafa de vidro, esferovite ou jornal? Não, Vasco, acho que é tranquilo. É tranquilo. As garrafas de vidro colocam-se no ecoponto verde. As latas de conserva colocam-se no ecoponto amarelo. Não faço ideia onde se coloca a esferovite. O que é que faz sentido? Eventualmente no amarelo também. É o que faz mais sentido. Mas o ecoponto azul garantidamente serve para cartões e papéis e, portanto, o jornal encaixa nessa categoria do ecoponto azul. Então vamos ao jornal? Vamos bloquear jornal. Vamos bloquear o jornal. Eu perguntas do Ecoponto, lembro-me sempre daquele anúncio há uns anos com o macaco. Não se lembra? Do macaco? Do macaco. Epá, não sei se me lembro. Era o Gervásio. Ah, sim, lembro-me. Agora que disse o nome. Que era, ensinaram ao Gervásio como é que se colocava as coisas no Ecoponto. E o Gervásio rapidamente entendeu. E a frase-chave era, se o macaco consegue fazer, porque é que nós não devemos fazer também? Exatamente. Lata de conserva vai para o... Amarelo. Garrafa de vidro. Ou verde. Xerovite. Ou amarelo. E o jornal? Ou azul. A resposta está certíssima, claro que sim. Muito bem, Gonçalo. Fiquei com a Duna aqui entalada, pá. É, pá, Fiquei com a Duna entalada. eu também, porque eu devia saber isso. É pena. É Eu pena devia saber isso, eu gosto imenso de cinema ainda por cima. É que depois, chegando aos 3 mil, podiam ir a jogo na última e ganhava Claro. 1000 euros, Sim. que era o dobro do que ganhou agora. Gonçalo, desejo-lhe a maior das sortes. Obrigado. Um grande beijinho para a sua filha. E, André, também desejo as maiores felicidades aqui para o Sr. Engenheiro, que tudo corra muitíssimo bem, Obrigado. que os primos continuem a dar muitíssimo bem, que se deem não só no Natal, atenção, porque muitos dos primos, pá, gosto dos meus primos. Quando é que estás o teu primo? No Natal, é quando alguém se casa. Acho bem que os primos também podem ser muito bons amigos e o André esteve muito bem e nunca se mais vai esquecer do H do Gu. Verdade ou mentira? Verdade, sim, senhor. Nenhum de nós. Um aplauso para o Gonçalo e para o André. Gonçalo sai do jogo com 500 euros. Gonçalo, foi um gosto. Até à próxima. Obrigado, Vasco. André, atenção ao degrau. Muitas felicidades. Gostei muito dos dois.
Terminamos este Joker a dar 500 euros. Podia ser um pouco mais, mas no Joker aquilo que diz o que é que o nosso concorrente leva para casa é o patamar final. E hoje terminamos nos 500. Mas lá para cima, o patamar onde não chegámos hoje, os 50 mil, sempre o valor do prémio máximo. Eu posso já dá-lo no próximo Joker. Claro que terá mais um concorrente e claro que eu sei que estará desse lado a ver a RTP. Eu sou o Vasco Palmeirim, tenha uma excelente noite e até à próxima.